Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já começa o vídeo de hoje aí com a notícia aqui, digamos assim, nada peculiar, nada estranho aí, essas empresas que prometem altos rendimentos que são suspeitas de serem pirâmides financeiras, tá? Que teve um cara que montou uma empresa há 12 dias atrás, a empresa teria arrecadado cerca de 200 mil reais, o cara sumiu com o dinheiro da galera e agora estão caçando esse cara aí, seja vivo ou morto, tá? Isso aqui não são palavras minhas, é a palavra aí das pessoas que tá na boca do povo e que de fato o cara tá recebendo aí diversas ameaças, tá? Eu vou aqui dar todos os detalhes em relação a esse assunto, falar quem é, o nome da empresa, tá? Até mostrar a foto aqui e de fato a situação para ele não é nada boa, eu acho que ninguém aqui queria estar na pele desse cara mesmo com os 200 mil reais, tá? Vou falar também sobre uma declaração de um analista que falou que o preço da Ripple poderia chegar a zero, tá? Exatamente. Você que detém Ripple poderia perder valor com esse tipo de movimentação, então fica nesse vídeo aqui para você ver se de fato esse tipo de declaração tem fundamento, tem lá sua base ou é apenas um tipo de exagero, tá rapaziada? E vou falar também sobre um tipo de declaração, tipo melhor, um despacho do juiz em relação à Unique Forex, tá? Porque teve um investidor que processou a Unique com vistas aí a requerer o seu dinheiro de volta, só que o juiz acabou proferindo ali um tipo de declaração, né, no despacho dele, que algumas pessoas consideraram, digamos assim, algo absurdo, algo próximo do absurdo, tá rapaziada? Inclusive, aproveitando o gancho, eu vou também dar nesse vídeo algumas informações da Unique Forex. Então já viu que esse vídeo tá muito interessante. Se fosse você, ficaria comigo até o final, que eu garanto, você não vai se arrepender, beleza? Um recado rápido aqui para aqueles que não são inscritos, para se inscreverem no canal. Além disso, dá like no vídeo para continuar motivado a estar produzindo vídeo para vocês, tá? Também, além disso, clica nesse sino de notificação e compartilha esse vídeo com geral inteira, tá? Se você também quiser receber notificação pelo WhatsApp ou então trocar alguma ideia comigo, é só adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar sobre as ameaças, né, que um suposto dono de uma pirâmide financeira, tá, estaria sofrendo. E assim, o nome da empresa é a Cryptonext, tá, uma empresa que foi fundada em Juazeiro do Norte, no Ceará, e o cara teria arrecadado ali nesses 12 dias de funcionamento cerca de 200 e poucos mil reais. Não foi uma empresa ali que foi avante como muitas outras que duraram meses até mais de um ano, como o caso da Unique Forex. Então, consequentemente, também o valor percebido por esse cara foi ínfimo, tá? 200 mil reais comparados às outras empresas não é nada. E o cara tá sendo ameaçado, tô querendo passar o cara dessa pra melhor, tá? O nome do suposto dono dessa empresa é o Iago Yarlisson, tá, rapaziada? Lembrando, trata-se apenas ainda de uma suspeita, nada confirmado, tá? Inclusive, a gente não faz nenhum tipo de endosso à violência aqui, tá? Lembrando, cada um é responsável pelos seus atos. Mas o que essa empresa prometia? Essa empresa que se dizia ser uma empresa de marketing multinível, ela prometia um tipo de rendimento de 4% ao dia, e quando a gente fala aqui que essas empresas que prometem 1, 2, 3, 4% ao dia é algo completamente fantasioso, uma ilusão que não tem fim, as pessoas criticam enquanto está pagando, né? Mas deixou de pagar, aí já muda completamente de opinião, isso se traduz em uma completa hipocrisia, tá? E assim, nesse caso aqui, como a empresa, né, entre aspas, empresa, acabou ali durando cerca de 10 dias, muito pouco tempo, também teria arrecadado pouco dinheiro, as pessoas que colocaram dinheiro, mesmo aquelas que começaram no início, não receberam, tá? Então, isso se aproxima mais de um golpe, propriamente dito, do que de uma pirâmide financeira, tá? E o cara teria fugido com todo o dinheiro arrecadado, não se sabe o paradeiro desse cara até o presente momento. A única coisa que se sabe é que na cidade não se comenta outra coisa, cidade pequena, né? Cidade de interior, inclusive no WhatsApp já estão começando aí a fazer até apostas, tá tão grande burburinho, e é onde o assunto é mais comentado, tá? Inclusive chegaram a postar esse tipo de foto aqui, tá? E falando que estão procurando o cara e que ele seria encontrado, pasmem, vivo ou morto. Mas enfim, qualquer tipo de atualização em relação a esse caso eu estarei passando para vocês, tá, rapaziada? Agora, saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre uma declaração de um cara que falou que a Ripple chegaria a zero, tá? Um analista pelo Twitter, que é onde geralmente há ali as previsões, onde são divulgadas as previsões de analistas. O cara falou o seguinte, que a Ripple chegaria a zero, dado ali um tipo de análise feita que ele traça uma LTB, uma linha de tendência de baixa, e mostrando que esse
preço zero poderia ser alcançado em fevereiro de 2020, exatamente, mais ou menos ali cerca de 2 meses. Mas será que esse tipo de previsão foi apenas um clickbait, foi apenas um exagero, ou de fato é algo factível? Claro que houve um exagero, o preço da Ripple não tem de chegar a zero aí, pelo menos nesses próximos 2 meses, inclusive o próprio analista reconheceu isso, tá? Isso aí foi mais um clickbait, porém, não foi um clickbait vazio, tá? Esse tipo de clickbait tem lá seus fundamentos, tem suas razões, e o cara se utilizou desse tipo de artifício, desse tipo de método para tentar passar uma mensagem, tá? E qual seria a mensagem? O cara fala o seguinte, que geralmente analistas de Bitcoin, e de fato isso é verdade, tá? Quando vão traçar ali uma análise, eles fazem ali a análise de um ponto a outro, tá? Então, pega ali geralmente o início do preço do Bitcoin e traçam até determinado ponto ou até o período atual. Claro que não são todas as análises que são feitas assim, a maioria é. E ele quis dizer o seguinte, que a partir de determinado ponto de referência. Então o que ele quis dizer foi o seguinte, tá? Que análises podem ser manipuladas. É muito fácil você pegar dados que sejam convenientes para sua análise. Basta que você altere ali o ponto de referência de determinada análise, que a análise terá um resultado diferente, que terá um resultado mediante aquele tipo de manipulação, tá? E claro, o cara se desculpa até, ele acaba irritando a comunidade de Ripple, que não é pequena, tá? Inclusive a comunidade de Ripple aqui no Brasil vem crescendo bastante, já é utilizada mais aqui no Brasil do que qualquer outro país do mundo, tá? Vem crescendo bastante a sua usabilidade aqui. Não estou dizendo que a moeda vai valorizar, mas também não estou dizendo que ela vai cair, chegar a estaca zero até fevereiro do ano que vem, tá? Claro, ela já valeu bem mais, mas assim como outras criptomoedas já valeram bem mais, principalmente no final de 2016, quando houve aquela alta do Bitcoin, tá? Mas claro que algumas pessoas, inclusive eu, não gostamos da Ripple porque ela é uma moeda centralizada, ela é muito fácil ali de ser manipulada em relação a valores, porque basta que você imprima uma quantidade muito grande daquela moeda para você fazer com que aquela moeda desvalorize, tá? Então, de fato, isso é muito perigoso e a concentração de Ripple é muito maior do que em outras moedas. Então, de fato, por esses tipos de motivos, eu e outras pessoas não curtimos a Ripple, mas isso não significa, tá? O fato da gente não gostar de determinada moeda não significa que ela vai chegar a determinados valores, seja lá valores muito altos ou valores muito baixos a ponto de chegar a zero, tá? Pois bem, passando para a terceira notícia, vamos falar sobre a Unique Forex, tá? Porque teve um juiz que no despacho dele, num processo onde um cliente requeria ali um tipo de tutela antecipada. O que seria uma tutela antecipada? É um pedido que você faz à justiça para congelar bens, que a justiça consegue identificar e relacionar a parte que está sendo processada, o polo passivo da ação, digamos assim, e esse tipo de congelamento serve ali para indenizar as pessoas que estão processando, né, a parte ativa, o polo ativo da ação, tá? Porém, no despacho dele, o juiz fala o seguinte, claro que foram com termos muito mais formais, só que se eu lesse aqui o despacho do juiz, muitas pessoas não entenderiam. Mas para que vocês entendam, eu vou tentar traduzir, mas de uma forma bem mais simples. No despacho, o juiz diz basicamente que o cara que colocou dinheiro na Unique Forex, ele assumiu os riscos, tá? Que quanto maior a lucratividade de um investimento, maior era o risco e que se o cara quisesse segurança, ele colocasse dinheiro na poupança, tá? Lembrando, foram com termos muito mais técnicos e rebuscados, tá? Mas ele quis dizer basicamente isso, e o cara, ele negou aí que a Unique Forex teria cometido algum tipo de fraude, inclusive, tá, contradizendo que o Ministério Público e a Polícia Federal, por meio da Operação Lamanai, vem aí demonstrando que de fato houve ali um tipo de lavagem de dinheiro até por meio de escola infantil ali nas operações da Unique Forex. Porém, segundo o entendimento, a decisão desse juiz, não há nenhum tipo de fraude. E assim, algumas pessoas podem ficar até felizes, né? Principalmente aquelas que são a favor da Unique Forex, a favor da empresa, pensando que a justiça vai passar a mão na cabeça do Lei de Mar e companhia, só que parece que a situação não está sendo muito bem assim não, tá? Até porque o próprio Lei de Mar entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância da justiça no Brasil, e foi negado, tá? Exatamente, as operações vão continuar e o cara e todos os outros que foram presos
continuarão presos no presídio, tá? Eu faço um tipo de observação muito importante aqui para as pessoas que não sabem como funciona o sistema judiciário, tá? Que se de fato o Leidmar ou outra pessoa que seja ali pertencente a Unique Forex que esteja presa não conseguir algum tipo de habeas corpus até o dia 20 de dezembro, tá? Grave essa data. Se até lá eles não conseguirem nenhum tipo de habeas corpus, de passar o ano na cadeia, tá? De virar o ano aí dentro do presídio, porque simplesmente no dia 20 de dezembro há o início do chamado recesso judiciário, onde membros ali da magistratura brasileira passam a tarde, digamos assim, em recesso, é um tipo de segundas férias, tá? Então os juízes passam a estar de férias e para que a justiça não pare, tá? Acabam ali trabalhando apenas os juízes plantonistas, mas para algo assim, digamos, de extrema necessidade. E venhamos e convenhamos, tá? A liberação de um preso qualquer não seria assim algo de extrema necessidade ou de comoção pública. Então, olha só, de fato, a situação para a turma aí da Unique Forex só tende a engrossar. E se você colocou dinheiro na empresa, ainda espera aí receber, olha, eu acho melhor você ver, assim, não é uma vontade minha, tá? Eu queria que as pessoas recebessem, tá? Eu não tô aqui contra as pessoas que perderam dinheiro, mas assim, dada a situação real, é muito mais fácil a pessoa ver uma vaca criar asas e voar do que a pessoa receber aí o dinheiro, até porque o próprio juiz aqui, tá, meio que ficou favorável em relação à empresa e não concedeu ali a ação do cliente que se sentiu lesado. Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.